Boa noite a todos, já cumprimentei praticamente um por um. Dizer para vocês uma coisa, na preliminar, né? Política democrática tem que pactuar tudo, né? Então, vamos pactuar o seguinte: eu falo uns 30 minutos, depois nós temos uns 30, 40 minutos de debate, que é um tempo mais do que razoável. Dizem que depois de uma hora, o déficit de atenção das pessoas tende a ser maior do que a atenção que elas dedicam a um evento, né? Lá em Cuba talvez seja um pouco maior, porque os discursos do Fidel pelo menos eram, né? Longos discursos, não é o nosso caso aqui. Mas eu achei muito instigante a ideia proposta pelo Paulo Matias, quero saudá-lo aqui como presidente da Juventude, o Gustavo Pires, que é o vice-presidente da Juventude de São Paulo, e dizer que pelo menos nós temos hoje aqui uma idade média menor, né? Porque realmente tem um público de jovens relativamente, mas tem uns que estão prejudicando essa situação. O Pedro, aquele Vanderlei ali que não para de criar problemas, mas enfim, é uma grande figura do partido. Mas o fato é o seguinte: o PSDB fez um esforço grande tempo atrás, quando o Pedro estava na presidência do partido, para realizar um congresso, que era um congresso que tinha em mente, em vista, fazer propostas de mudança no estatuto, no código de ética e oferecer sugestões do ponto de vista programático. O Pedro pediu a mim, e eu pedi a outras pessoas que me ajudaram numa emergência, a fazer um esboço de uma carta de São Paulo e depois de uns pontos que a gente poderia sugerir ao Partido Nacional e do ponto de vista de a formatação de um novo programa para o partido. O texto do partido, encadernado, bonitinho e tal, tipo uma revista, foi publicado, mas sem esse texto aqui. Eu pedi que fossem feitos hoje cópias dessa carta de São Paulo para distribuição a todos vocês e também pedi que fosse feito uma distribuição de alguns dos artigos que eu tenho publicado no blog do Noblar, que eu acho que são artigos que têm abordado questões relevantes para o país hoje, oferecendo algumas vezes alternativas, outras diagnosticando fundamentalmente erros ou problemas graves de gestão desse governo. Eu não vim fazer discurso, eu vim fazer uma conversa com vocês, né, como me foi proposto. E começando por essa carta de São Paulo, porque a sofreguidão para buscarmos novas alternativas para o Brasil, o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós achamos que vai ser melhor para a sua gente, a gente vai produzindo coisas e, às vezes, a reflexão é escassa, ou o debate, melhor dizendo, o debate é escasso. Esse texto aqui é um texto de março deste ano, portanto, é um texto anterior às manifestações. E uma das coisas que está dito aqui é que nós vimos no período do surgimento do PSDB, em que o governo ditatorial tinha desarticulado os instrumentos democráticos de pactuação, que são fundamentais, você pactuar. A sociedade é plural, então você tem que pactuar para encontrar convergências dentro do interesse público. E a virtude que o PSDB teve na sua criação audaciosa foi que pactuamos com a sociedade e conseguimos formatar um programa luminoso. Tão luminoso que, além de ter nos levado a sair de governos, nenhum partido na história do Brasil se construiu desse modo, saindo do governo. O PSDB saiu do governo Sarney, no plano federal, e saiu do governo Questa, no plano estadual. Saiu significa abandonou secretarias, abandonou postos importantes do governo, os altos escalões, etc, etc. Isso nos distinguiu já na origem. Mas o que nos distinguiu mais foi o programa que foi feito sob a égide daquela ideia, né, de longe das benesses do poder e próximo do pulsar das ruas. Esse programa, ele
foi um prólogo, né, do que veio a ser o programa do nosso candidato a presidente da República, Mário Covas, né, em 89, e depois Fernando Henrique. Claro que aprimorou, melhorou, mas já no texto original se identificava claramente a questão da inflação, a questão da política externa, a questão do meio ambiente, mas com ousadia se identificava que naquela Constituição recém-publicada era necessário fazer mudanças, era necessário mudar na questão administrativa, previdenciária, tributária, patrimonial, um enunciado preservando tudo que significou de avanço do ponto de vista democrático, da liberdade de imprensa, das instituições, né, do bem-estar social, do combate às injustiças da Constituição de 88, tivemos a ousadia de dizer é preciso mudá-la. Recém-feita, mas é preciso melhorar essa Constituição, torná-la mais compatível com uma política de desenvolvimento, estabilização da economia, fim da inflação, não é? Centralidades na política econômica, não é? Enfim. Então, isso foi um feito. O PSDB tem que refletir bem sobre isso. Tivemos a coragem naquele momento de fazer isso. O PSDB não foi um ajuntamento de oportunidades, de gente interessada na eleição seguinte ter uma posição melhor para eventualmente se eleger o deputado, o senador, o governador, o prefeito. Havia um propósito, não é? E eu falo nesse texto aqui que o Brasil mudou. Nós controlamos a inflação, universalizamos a escola, o SUS melhorou, tiramos do papel, mais do que melhorou, tiramos do papel, etc. E que nesse exercício de reavaliação e correção de rota, nós reforçamos nossos pontos de partida: espírito público, responsabilidade e ética. E aí, a gente foca em 3 questões centrais. A primeira questão, o primeiro foco na área social, né? E isso foi em março desse ano, a gente dizia o seguinte: o foco deve estar na busca pela eficiência na prestação de serviços públicos, de saúde, educação e segurança, e focalizar melhor os programas sociais, área social. 2, aperfeiçoamento institucional, combater a promiscuidade partidária, proliferação de partidos, etc, etc. E 3, crescimento econômico sustentável. Então vieram os itens. Primeiro, busca por eficiência no serviço público. Foi o que teve centralidade nas manifestações que ocorreram 2 meses depois. Mas esse texto, embora o Pedro tenha, Paulo inclusive que leu, lá na Assembleia Legislativa, Pedro divulgou, mas o texto não foi trabalhado. Você faz um esforço e aí ele não é cumulativo. Você não trabalha a partir dele. Podia não ser esse o texto de referência, mas esse texto, o tempo mostrou, pouco tempo decorrido, que ele é um texto de consistência. Porque nele nós colocamos com clareza certas coisas. Nós colocamos na questão escolar, não é um problema só de investimento, mas é um problema de gestão. Nós falamos do avanço que fizemos em São Paulo na área do ensino técnico e tecnológico, que não acontece no plano federal hoje, que desmotiva muito o jovem, que inferioriza ele muito do ponto de vista do mercado de trabalho, das expectativas, né, de construir uma profissão, uma vida melhor, né? Falamos da segurança, questão da segurança, mostrando que, inclusive, os avanços feitos em São Paulo que fizeram com que os índices nacionais fossem melhores. Se São Paulo não tivesse evoluído, considerando a relevância do Estado, o impacto nos índices nacionais seriam piores ainda.
E aí falamos que a pobreza e a desigualdade de renda, somada a outros fatores de conjuntura estrutural, evidencia o quanto o Brasil necessita de um projeto político forte e comprometido com o desenvolvimento social e o rompimento definitivo dos ciclos de pobreza. Ou seja, o Brasil precisa de um projeto político forte, não um projeto de poder apenas, que é o que nós temos hoje. Aqui tinha uma crítica ao que se tem hoje. É projeto de poder, exclusivamente. Inclusive nos detalhes, a operação política do PT, toda ela é feita com vistas a preservar o poder. Ela não é feita com vistas a estender os benefícios, tornar a economia mais sustentável, ampliar investimentos, não. Depois eu quero voltar a isso, mas nós falamos aqui a necessidade de um projeto político forte. Política pública, centrada na família, trabalhar a questão da família como forma de garantir uma qualidade melhor para o cidadão, para o jovem, não é? Abrir esse espaço de forma mais corajosa, né? E do ponto de vista do aperfeiçoamento institucional, que era o segundo ponto, nós enfatizamos muito que, na introdução, cresce na população a percepção de que as instituições públicas são dispendiosas, ineficientes e vulneráveis ao clientelismo, ao compadrio e à corrupção. Isso estava nas manifestações, claramente. As manifestações gritaram isso aí todo o tempo. Esse texto é de março. Mas a gente ressalvava, se as instituições não cumprem mais seu papel, é preciso reformá-las. Não é preciso, não se pode pensar em destruí-las, reformar. E fomos por aí, as decisões nacionais de sacrifício político vão ficando sempre para mais tarde. É o jogo do arranjo sucessivo, arranja mais aqui, acomoda mais ali, e você vai amofinando a crença da população na capacidade dos políticos, não das instituições. Às vezes até se confunde a incapacidade dos políticos, dos partidos, com as instituições, não é? Mas não das instituições. As instituições, acho que elas estão sólidas. O Brasil é um país democrático. Tem alguns riscos? Tem. Mas está nos faltando iniciativas para revitalizar e reformar o panorama político e as instituições. Bom, eu falo de várias outras coisas. Eu menciono aqui no crescimento sustentável a reforma tributária. O governo federal, ele opera permanentemente uma mudança nos tributos. Ele não reajusta a tabela do SUS e pronto, joga mais para cima dos municípios e dos estados os encargos com a saúde pública. Isso é uma forma de... Ele se exime de uma mudança tributária que distribua melhor, né, esses recursos e que torne esses recursos mais correspondentes às expectativas da população, né, em saúde, em educação, em saneamento, em segurança, em mobilidade urbana, né, e ao contrário, ele, em vez de fazer isso, ele joga mais responsabilidade para os municípios. Quando ele estimula, dá uma série de estímulos fiscais com o IPI, ele também está tirando recursos dos municípios. Os fundos de participação, eles são fundamentalmente compostos de IPI e imposto de renda. Se você tira IPI, você está tirando recursos dos fundos de participação. Então, a reforma tributária não se faz porque o governo federal não tem coragem de fazer. Toda vez que ele inicia um movimento nessa direção, logo fica claro que ele está querendo estabilizar as relações entre os entes da federação. É briga de São Paulo com não sei o quê, é briga do Amazonas com os outros estados do norte, enfim, é briga. Não é uma postura responsável. Sério, olha, nós temos esse universo aqui de carga tributária e nós queremos interferir para que essa carga tributária seja melhor distribuída e seja utilizada de forma mais eficiente. Na carga tributária do Brasil está presente uma das mais impressionantes
desigualdades no tratamento da cidadania. O Brasil é um país que tem privilégios que dificilmente você vai encontrar em outro país democrático. Por exemplo, nos sistemas especiais de aposentadoria, em contraponto com o sistema de aposentadoria do INSS. Não é? Você tem privilégios aí enormes. Mas hoje a dificuldade de renovar, mudar, ela vai se acentuando. Porque o partido que está no poder, ele é um partido que trabalha na acomodação. É um partido conservador. Ele não fez uma reforma. Uma. Ele construiu maioria política para ir aprofundando essa relação promíscua com o parlamento. Relação que eles não conseguiram tornar promíscua com a sociedade. A sociedade, ao contrário, reagiu. Disse, olha, não nos sentimos mais representados por essas políticas que esse pessoal está fazendo aí. Né? Mas, enfim, e o texto termina falando de um Brasil que busca ampliar parcerias comerciais. Hoje é um vexame. O Brasil está ficando para trás. O Brasil tem 2, 3 acordos comerciais. Hoje o mundo se direciona para cadeias produtivas globais. Outro dia eu ganhei uma caneta. A tampa da caneta é feita no Japão. A outra parte que cobre o enchedor de tinta lá é na França. E a pena e o enchedor de tinta é nos Estados Unidos. As cadeias... Estou dando um pequeno exemplo. Agora, os exemplos são mega exemplos de cadeias produtivas globais. O país está fora disso. O Brasil não tem acordos bilaterais firmes. O Brasil está fora dessa corrente que vai se consolidando, de blocos. Né? Impressionante, estamos aí prisioneiros a esse Mercosul, a esse bolivarismo do Mercosul, que coloca a Venezuela no Mercosul e tira o Paraguai do Mercosul. Então, você olha e fala, bom, isso é coisa troncha. Então, tem alguma coisa que está errada aí, alguma coisa que não está funcionando. E por último, o PSDB precisa renovar. Nova agenda de reformas tornou-se consensual, mesmo entre os adversários que tanto batalharam para inviabilizá-la. O problema é você convergir para essa nova agenda. Esse é o grande desafio. Como é que você converge para essa nova agenda? Eu acho o seguinte, aqui, entrando na nossa matéria. Primeiro, que país é este? Um pouco aquela ideia de que país que nós queremos. Eu lembro sempre de uma história do Mandela, né? Alguns aqui já me ouviram contar. O Mandela foi convidado para uma reunião sobre o futuro da África do Sul. E chegou na reunião e não tinha jovens. Aí ele disse, mas escuta, o que eu vim fazer aqui? Discutir entre nós aqui o futuro da África do Sul? Como é que nós vamos discutir o futuro da África do Sul sem aqueles que vão vivê-lo? Quem vai viver o futuro são os jovens. Não somos eu e o Pedro. Né? E aqui tem muitos jovens. Né? São vocês que vão viver o futuro. É daqui que vão sair lideranças políticas. É daqui que vão sair homens de Estado, não é? Dirigentes das empresas, dirigentes disso, daquilo. Então é muito importante que a juventude do PSDB faça um encontro como esse. Né? O que vai se herdar depois de 10 anos do PT, ou 12, né? O mandato termina o ano que vem, 12 anos do PT no poder. Né? Quais foram os ganhos? Eu vi um artigo do César Queiroz Benjamin outro dia, que rompeu com o PT, ele dizendo, olha, o Lula tem a mania de se comparar ao Getúlio. O Getúlio praticamente governou todo o tempo com situação de ditadura, né? Golpe sobre golpe. Mas o Getúlio criou o BNDES, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional. Não é? O Getúlio fez a legislação trabalhista, as 8 horas de trabalho, o direito de férias, o direito de 13º. O Getúlio enfrentou as oligarquias em vários momentos, sobretudo a paulista. Né? O Getúlio é um personagem que até hoje está no imaginário dos brasileiros. O Lula o que fez? O Lula teve uma herança bendita, preservou os fundamentos econômicos que foram trabalhados por nós e que deram estabilidade ao Brasil e ampliou os programas sociais.
depois de desistir aquele programa Fome Zero, ele resolveu consolidar todos os nossos programas de distribuição de renda, Bolsa Alimentação, combate ao trabalho infantil, num programa só e transformou no Bolsa Família, que ele trabalhou muito bem do ponto de vista de marketing. Mas fora isso, o que o Lula fez? Ele fez um grande desperdício de condições excepcionais que o Brasil teve, exportação, de mercado mundial aquecido para as commodities, a China consumindo fortemente, etc, etc, etc. E transformou o pré-sal numa fantasia quase, né? Que levou inclusive a um conflito federativo no parlamento, porque todo mundo achou que o pré-sal ia ser a redenção do Brasil no dia seguinte. E hoje nós temos uma empresa como a Petrobras, a única petroleira no mundo que diminuiu fortemente de tamanho nos últimos 5 anos. Todas as outras cresceram, a Petrobras caiu. A Petrobras vale 90 bilhões de reais hoje. Levou a Eletrobras para a mesma UTI em que já estava a Petrobras. Agora, já a obra desse novo governo, tem artigos meus sobre isso aqui. E o que nós temos que fazer, a meu ver, não é muito difícil formatar do ponto de vista programático. Não é preciso freio de arrumação. A democracia ela prescinde de freio de arrumação. A democracia não é jogo de soma zero. A democracia é maioria-minoria, né? Porque senão não se governa. Tem que ter maioria, a maioria tem que governar. A maioria tem que fazer. Eu acho que o PSDB tem um muito bom desafio pela frente, mas tem uma pedra de toque nesse desafio. É que a nossa convergência, do ponto de vista programático, do que precisa fazer do ponto de vista da gestão, da melhoria do gasto público, da ampliação dos recursos destinados ao SUS, não é? De uma política realmente consistente de ampliação do ensino técnico e tecnológico, uma verdadeira cruzada que devemos fazer nessa área, tendo como referência, inclusive, o modelo de São Paulo, né? De ETEX e FATEX, e muitas outras coisas mais que nós podemos listar. A questão central aí é se nós seremos capazes de criar uma convergência política. Esse é o desafio. Primeiro, nossa, interna, do PSDB. Depois, com forças políticas dispostas a convergirem para uma mudança do que está aí. Forças políticas que querem dar um basta a isso que está aí. Hoje mesmo já saiu agora o dado. Depois de 5 dias de um pipinho alvissareiro do segundo trimestre do ano, o PIB de julho já é menos 2. Quer dizer, já neutralizou o do trimestre. O horizonte não é bom. O país está vivendo assim, ó, aos sobressaltos, né? E perdendo a capacidade de criar a credibilidade necessária, ao contrário, está aumentando a perda de credibilidade para aquilo que nós mais precisamos do ponto de vista da economia e investimento. Vocês veem todos esses problemas, mesmo essa instabilidade do dólar, etc. Isso são sintomas de uma situação em que a confiabilidade caiu fortemente. O PSDB tem todas as condições de trabalhar sobre isso. O artigo do Fernando Henrique Domingo, e eu conversei com ele na minha casa no sábado à tarde, falamos muito dessas coisas todas que estamos falando aqui, ele sugere, inclusive, alguns pactos imediatos, alguns entendimentos entre as forças políticas, no sentido de uma reforma política, do que é possível já avançar numa reforma política. No sábado ele esteve aqui falando com o Tucanafro e falou dessa, como é que pode, hein? Um estado que tem 41 milhões de habitantes, tem São Paulo, como é que você transforma esses 41 milhões de habitantes num distrito? A França tem 60 milhões de habitantes e tem 700 e tantos deputados. São 700 e tantos distritos. São Paulo tem 41, 42 milhões e tem um distrito só. O cidadão pode ser candidato a deputado federal pedindo voto da barranca lá de cima até a fronteira com o Paraná, sobe para o estado inteiro. O deputado estadual também. As anomalias que daí decorrem são impressionantes.
do ponto de vista do cotidiano de um parlamentar. Sabe quantos parlamentares tinha na conversa de sábado no Tucanafro? O Silvio Torres, Duarte Nogueira e eu. Quem? O Júlio Semeghini, pronto, tá bom. O Júlio Semeghini. Mas é muito pouco. O Tucanafro é um movimento importante. O Fernando Henrique levantou bem essa questão, como uma questão que tem um significado cultural relevante e que deve ter uma expressão política também relevante na ação de um partido como o PSDB. Então, são matérias onde você não vê a presença do parlamentar. Na outra segunda-feira foi feita uma reunião aqui, ou na outra, ou na anterior, já não lembro. Vieram aqui o Bolívar Lamonier, que é um bom cientista político, filiado ao PSDB. O Gustavinho Yoshi, você pode discordar das ideias dele, eu não discordo de todas, concordo com muitas, mas que é uma pessoa que faz uma reflexão consistente sobre educação. E o Lisboa, que é um ser que conhece profundamente a questão fiscal, foi assessor do Palocci. E hoje é um crítico forte, vocês viram aqui os que vieram, mostrando essa política irracional, estúpida desse governo, mas aparelhadora. Aqui, do projeto de poder, para o projeto de poder fundamental. Eleger empresas para serem empresas mundiais, dinheiro farto do BNDES, compromisso nenhum de retorno, não é? Coisas que vão sendo feitas, vão elegendo prioridades aqui e ali, que não tem a ver com a dinâmica da economia, não tem a ver com as possibilidades que se abrem nesse mundo globalizado, tem a ver com promiscuidade, tem a ver com o aparelhamento da máquina pública. Pois bem, essas três pessoas, quem é que tinha de parlamentar? Novamente o Duarte, que é o presidente, o Bruno, ele presente, e eu, o Goldman parece que deu uma passada, depois saiu, e não mais. Então isso mostra todo o esforço que o Pedro Tobias fez de movimentação. Vamos falar francamente aqui entre nós, ele foi um esforço corajoso, mas sempre muito dissociado da representação parlamentar. E onde estava a representação parlamentar? A representação parlamentar estava fazendo aquilo que nosso modo de constituição da representação parlamentar impõe, atrás de voto, fazendo acordo com o vereador, com o prefeito, arrumando isso. Algo que realmente é um rebaixamento da vida política democrática. Ah, mas é necessário. Bom, tudo bem, é necessário, mas é um rebaixamento. Por isso não estranha que quando as manifestações ocorreram, os políticos e os partidos políticos foram surpreendidos por elas. Óbvio. Você está discutindo acordo para a eleição de 2014 e você não está percebendo a insatisfação com a mobilidade urbana, ou com a demora na consulta, ou com a insuficiência do ensino público, com a falta de vaga na creche. Você até tem lampejos aqui e acolá, você percebe, mas aquilo não se transforma numa ação orgânica, programática de um partido, de um grupo de parlamentares, não é? Então, não se acumula no sentido de uma ação de vanguarda, de olhar adiante, de mostrar à sociedade, olha, podemos fazer diferente, estamos comprometidos com isso, vamos fazer diferente. Se nós chegarmos lá, nós vamos fazer diferente. E do ponto de vista da sociedade, qual é o registro? São todos iguais. São todos iguais, todos agem assim. Agora mesmo, esse prefeito da cidade de São Paulo deu uma contribuição inestimável para isso, acabando com o Arco do Futuro. Eu achei excelente uma crônica que foi feita, recomendei, porque no filme em que eles apresentavam o Arco do Futuro, era uma coisa realmente muito engenhosa, era criando paralelas para Marginal Tietê, Pinheiros e tal. Com a maior cara de pau, ele veio a público, agora isso acabou, não tem mais Arco do Futuro. O problema é que o Arco do Futuro dele fazia bons diagnósticos.
O trânsito de São Paulo na Zona Sul é um desastre. A Poimirim, eu não sei como o povo ali aguenta aquilo. Tem que ir lá ver. São 2 fileiras de ônibus para lá e 2 fileiras de ônibus para cá, que não andam. Tem que ter uma solução ali, urgente. Depois do Capão Redondo, tem que se fazer mais 3 estações de metrô, que o governo do estado até está comprometido em fazê-las. Você tem centenas de milhares de pessoas que não tem como sair de onde elas estão meio ilhadas ali, né? Mas o cara jogou por terra o plano e pronto. Eu propus até que o PSDB propus isso há uns 15 dias, os diretórios da Zona Sul, uma reunião convidando comunidade, convidando lideranças para conversar sobre isso, questionando a prefeitura, chamando até representantes deles. Mas como? Vocês agora dizem que não vai fazer mais esse arco do futuro? Vai fazer o quê, então, em matéria de mobilidade urbana na Zona Sul? Eles estão fazendo uma opção que, do ponto de vista do marketing, é uma opção que tem algum resultado. Estávamos falando eu e o Pedro ali agora. Estão pintando a rua, dizendo, esse pedaço aqui só pode ônibus, quem entrar aqui vai ser multado. Então, você faz a te vira, né? Eu vi até um sujeito do PT agora lá na Assembleia, comentei com o Pedro, falando com outros, dizendo, pô, mas isso aí está prejudicando em certos bairros, porque estão entupindo as ruas secundárias, os bairros estão ficando cheios de carros, enfim. Solução de marketing, puro marketing. Não, agora o ônibus está andando mais rápido, claro que está. Tem alguns pedaços da 23 de maio que estão com 2 faixas interrompidas para carro. Quer dizer, assim não é difícil, mas e os carros? Onde é que eles vão parar? Foram todos estimulados a comprar. Comprem carro, é bom para o Brasil comprar carro. Compraram e agora a dificuldade está posta. Eu acho que, outro dia nós tivemos, acho que o Paulo estava, alguns de vocês aqui estavam, fizemos uma reunião, uns amigos, e a pessoa que foi lá falar, ela falando que não era difícil perceber que a satisfação estava presente. Deu vários exemplos, a Boate Kiss, aquela abaixo-assinado de 1,5 milhão de assinaturas para que o Renan não seja de novo presidente como ele é do Senado. Vários sinais aqui e acolá de satisfação. E aí ele mostrou lá no computador dele uma tela com o telefone dial, né, a televisão que muda de canal com a mão, que são aparelhos que o Pedro Tobias ainda tem em casa, né? 15 anos atrás, 20 anos atrás. Teletipo. Pedro é seguro, só muda quando realmente não funciona mais. Teletipo, máquina de escrever. Aí ele tira esse e põe um telefone celular lá e fala, olha isso aqui, ó. Isso aqui substitui tudo isso aqui. Tudo. Uma velocidade supersônica com relação a esses instrumentos que haviam, né? Esses aparelhos que haviam anteriormente. E as pessoas começaram a se comunicar e a se falar. Agora, os partidos, nós, a juventude que tem sensibilidade política mais aguçada, ou menos, mas enfim, tem que tentar se conectar nesse mundo. O Fernando Henrique me contou sábado que ele tem tido o hábito de trazer 50, 60 jovens lá no Instituto para conversar. Que antes ele, inclusive, falava um pouco antes e depois os jovens faziam perguntas, falavam, etc. Agora ele já não fala mais, ele começa já direto com as perguntas. Falou, olha, o último grupo, que foi o penúltimo, né, tinha 2 jovens dizendo que nós somos anarquistas. Ah, é? Somos anarquistas. Não acreditamos em mais nada do que está aí. Ele tentou argumentar com eles, etc, etc. Isso é real. Não faz buchocho diante de uma situação como essa. É uma situação objetiva. Pode ter muito mais jovens pensando assim. Tem os black blocs, tem isso, tem aquilo. Não é? A sociedade quer perceber confiabilidade na gestão pública. O governador de São Paulo, ele tem uma percepção de um homem público limpo, o que diferencia fortemente e ajuda muito. Tem problemas de gestão, quem não tem? Mas tem procura fazer o que é certo, procura combater qualquer desvio de conduta, né? Gastos desnecessários. A sociedade quer isso também e quer resultados, né? E não adianta só a gente comparar.
Eu não tenho nenhuma preocupação de disputar com o possível candidato petista, e parece que é ele mesmo, na questão de saúde. A saúde do Brasil, a saúde de São Paulo, é a melhor do Brasil. E a saúde do Brasil depende muito de São Paulo. O Tobias está insistindo para ir lá na Assembleia, sexta-feira, comemorar o aniversário do Hospital do Rim, não é isso? Eu fui com o Pedro no Hospital do Rim, arrumei alguns recursos, meus recursos de emenda são todos para hospitais. Fui com o Pedro visitar. O Hospital do Rim tem um orçamento de 110 milhões de reais. Faz 1.000, 1.010, 1.020 transplantes por ano. Ou seja, custa 100 mil reais um transplante. Divide o número de transplantes pelo que custa o hospital. Aí vai ver quantos são de fora. Vai ver, inclusive, os residentes, de onde que eles são. Uma vez que nós fomos lá, tinha uma moça bonita lá, perguntando onde você é? Minas Gerais. Eu falei, fala para o Anastasias, para ele dar menos incentivos fiscais, ficar pegando empresa de São Paulo, arrecadar ICMS e fazer um hospital igual lá. Não é? Eu falo isso com os nossos amigos, Marconi Perillo, para de dar incentivo de ficar ligando para nós toda hora. Tem uma operação de alta complexidade, vem para cá. 42% das operações de alta complexidade do Brasil são feitas aqui. Agora, nós temos que saber falar. Eu fui em Pirituba quarta-feira e pedi para o Ivan Tucaná fazer uma reunião com não mais de 30 pessoas. Tinha alguns aposentados, jovens, empregados, desempregados, fazendo ensino técnico, não fazendo ensino nenhum. O Milton estava lá e viu. Eu fui bem disciplinado, falei 25, 30 minutos e eles depois se manifestaram. O que fica evidente? Nós não estamos chegando lá. A nossa comunicação não chega lá. E, no entanto, nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que acessam a internet. E nós continuamos olhando isso. Será, o que vai ter que acontecer para a gente perceber que nós temos ferramentas na mão? O que nos falta é vontade política, conteúdo, para dialogar com essa gente. Para não chegar lá dizendo, nós achamos isso, isso, isso. Não, nós achamos algumas coisas, mas nós queremos ouvir. Nós achamos que o que vocês acham tem muita procedência. Criar o diálogo. Não é? Fica uma certa intimidação. O PT é um governo de marketing. Eles transformam tudo em marketing. Com arrogância, com empáfia. Apostando no quê? Na manipulação que o marketing pode eventualmente fazer. Nas verbas de propaganda que são as maiores da história do Brasil. Outro dia o jornal mostrou isso, 1 bilhão e 700 milhões. Você não abre uma revista, até um esporte interessante. Você abrir uma revista, tem algumas, então, que isso é obrigatório. Você vai ver quantas páginas tem de publicidade oficial do governo federal. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, BNDES, enfim. É uma festa. Né? E a manipulação que se segue a isso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bem em mídias eletrônicas. Eu conversei com ela sobre esse encontro de Pirituba para Aécio. Mesmo na questão da saúde, quando a gente fala que o governo federal reduziu em 10 anos, 10 pontos dos recursos para o SUS, saiu de 57 para 46, uma coisa assim. Não, mas é mais ou menos isso. Significa que aumentou a parte dos estados e dos municípios. Aliás, um episódio micro que talvez nos faça ver melhor isso. Outro dia eu fui entregar. Fomos transferir 60 casas da CESP em Pereira Barreto, é isso? Quem está aí da minha assessoria? Hein? Ilha Solteira, lá no Palácio. Aí veio o vice-prefeito, o prefeito fez uma viagem lá, e veio vereadores e tal. E veio um sujeito, Pedro, que você olhava para ele e falava, esse cara, quem é esse cara? O cara é médico, competentíssimo, raciocínio límpido. Aproveitou o despacho ali com o governador, disse, governador, estou precisando de mais um aparelho de hemodiálise. Quantos aparelhos você tem? Ele falou lá o número. Mas escuta aqui, qual é o problema? Pereira Barreto, né? Aliás, Ilha Solteira. Qual é o problema? Quase que o geral disse, estão tomando muito, o que é? Tanto problema de rim assim, né? Aí ele ficou meio assim, eu falei, você vai ter que abrir o jogo, porque ele é fronteira com Paraná e Mato Grosso. Ele falou, é isso aí. Eu não posso deixar de atender aquelas pessoas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Eu falei, isso aqui dá uma peça de publicidade. Desse tamanhozinho, Solteira, o Estado banca, mas ainda é insuficiente para atender a população de
Ilha Solteira, tudo bem, mas para vir o pessoal do Mato Grosso do Sul e do Paraná, aí é difícil. Então não me preocupa isso no comparativo, desde que a gente tenha pique e garra de ir para a rua como eles têm. Eles estão fazendo campanha desde já. Eles estão com as duas bancadas deles totalmente hegemonizadas pelo candidato deles. Hegemonizado, sabe Deus como, e operando a favor dele. Nós temos que... Agora, não é só trabalho físico, não é só sair por aí falando, isso é fundamental, mas é elaborando, é criando esperança, criando expectativa de que ainda nós, PSB, somos portadores de inovações no atendimento à população, na convergência com as suas demandas. Então eu acho que esse futuro nosso, ele está totalmente associado à democracia, né? E nós temos que cultivar isso fortemente, estocar o PT sempre, que é um partido com uma tendência autoritária. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o voto que absolveu o Donadon é um voto do PT? Faz essa votação em aberto para ver o que vai dar. O Donadon jamais teria aqueles 100 e tantos votos. Sabe por quê? Porque o sujeito que não tem o pragmatismo parlamentar, e eu conheço relativamente bem, está chegando um agora, o doutor Ramalho. Chega aqui, Ramalho. Parlamentar de peso como você. Olha só, tem que ficar aqui conosco. Chega aqui. Bem que você esteja aqui. Bom que você esteja aqui com a gente. Você acha que o deputado Traquinas, como alguém diz aí, votaria a favor do Donadon? Mas de jeito nenhum. Ele quer que tire isso do meu pé. Agora, a real política do PT, não. Vamos votar no Donadon, porque isso pode ajudar os nossos mensaleiros. A pressão, a reação da sociedade a isso, da mídia, das mídias eletrônicas, já está fazendo, parece que hoje, uma votação para que anular, não, para que as novas votações na Câmara não tenham, sejam votações abertas, voto aberto, né? E o nosso líder, Carlos Sampaio, entrou no Supremo e ganhou a decisão monocrática de que aquela votação é nula, né? Anulando aquela votação. É realmente um despautério completo. O cara nós temos mais 1 ano e 3 meses, 4 de mandato, o cara está condenado a 2 anos e meio de cadeia, quer dizer, ele vai ficar na cadeia 1 ano e 3 meses que ele tem de mandato. Agora, qual foi a votação do parlamento há 43 anos atrás? Né? 45 anos atrás, em dezembro de 68. Foi recusando a autorização para processar um deputado, do que decorreu o fechamento do parlamento. Quer dizer, o parlamento, se ele não tiver sob pressão da sociedade, né, se ele não tiver, não digo nem pressão, mas em sintonia com a sociedade, ele é capaz de fazer esse ato de vergonha. Do mesmo modo que ele fez um ato que o engrandeceu em dezembro de 68. Ele não cedeu aos militares com os canhões na rua já, com as armas já prontas para decretar o ato 5 e caçar, entre outros, o Mário Covas, né? E fechar o parlamento durante o tempo. Enfim, e temos aí o início do período duro da ditadura militar. Quer dizer, é isso, somos pessoas. Nós temos que estabelecer os nossos denominadores comuns e trabalhar com eles para fazer com que o PSDB realmente seja um partido de que 25 anos após a sua fundação seja capaz, por esse rejuvenescimento, né, por essas mudanças que nós estamos passando no partido, um partido capaz de ajudar fortemente, como já ajudamos até aqui, a construir o futuro do Brasil. O tema, que país é este, eu ia propor as manifestações e os partidos. Então eu falei um pouco, tangenciei um pouco aqui e acolá. Mas esse país é esse, que em 68 fez assim, o parlamento, e agora fez assado. É o partido que, é o país que, em novembro de 93, Paulo Matias, nós
chamamos uma manifestação, acho que até o PT participou disso, do chamado. Não lembro se participou, mas enfim, na Praça Charles Miller, em novembro. Nós conseguimos reunir umas 500 pessoas a favor das eleições diretas. E a coisa mais importante que aconteceu naquela manifestação, ou pelo menos que mais repercussão deu, é que enquanto nós estávamos fazendo a manifestação, chegou a notícia de que o grande senador Teotônio Vilela tinha morrido. Ele já estava muito mal. Pois bem, isso foi final de novembro, final de dezembro, final de janeiro. Um homem de Estado, né, um estadista, um homem com visão pública, um homem que não tinha compromissos menores e que foi uma figura-chave do PSDB, Franco Montoro. No final de dezembro, eu era membro da executiva, Fernando Henrique era o presidente, nós estávamos discutindo uma greve de professores na casa da Ruth Escobar, que também era da executiva. Daqui a pouco, toca o telefone lá, era o Fernando Henrique sendo chamado para falar com o Montoro. Vai lá, volta e diz, olha, o Montoro perdeu o juízo. Isso que ninguém nos ouça aqui, né? O Montoro perdeu o juízo. E acaba de me dizer que chamou para o dia 25 de janeiro uma manifestação na Praça da Sé pelas eleições diretas. Será que não vai dar certo? Esse negócio mudou o Brasil. O Montoro percebeu que as condições estavam maduras para uma manifestação pacífica daquela natureza. Não foram 10, 20 mil, foi São Paulo lá. É como um amigo meu disse, quem não foi ficou com vergonha de não ter ido. Na segunda, então, que foi no Anhangabaú, e que eu me orgulho muito de ter insistido que fizéssemos, tinha muita gente já contra, com certo receio, nessa, então, tinha uma imensidão, né, de gente. É um país que conseguiu fazer aquilo. Ah, mas cansou nada. Quantos anos depois? 15 anos depois, tirou um presidente da República. Quer dizer, você tem uma sociedade no Brasil hoje muito avessa a essa acomodação. Ela é uma sociedade com grande mobilidade. Ela quer crescer, não quer andar para trás. Ela quer ver mais oportunidades. Não sei quanto ela associa isso com a democracia, mas deve ser muito. É só dizer o que aconteceria se não houvesse essa situação de democracia. E o PSDB tem que se colocar à frente disso aí. Acho que nós temos condições, nós temos que ter um candidato logo. Eu vi todos esses filmes aí. Eu fui com mais uns 5, 6 no gabinete do Fernando Henrique, quando nós dissemos, ó, não tem jeito, você é o candidato, esse plano vai dar certo. Vocês estão seguros disso? É o que nós temos como alternativa. E à frente dos apoiadores estava a maior liderança do partido, Mário Covas. Como disse o Baixa, numa reunião no Rio de Janeiro ano passado, retrasado, disse, nós tínhamos um plano, mas nós não tínhamos um líder político. Aí nós ficamos quebrando a cabeça, como é que nós vamos fazer isso? O Fernando era o ministro da Fazenda, temos que buscar um líder político. Aí disse, só tem um aí que a gente pode procurar aí, que provavelmente a gente ganha a adesão dele, o Mário Covas. Depois que explicaram o plano, o Mário disse para eles, bom, então eu vou com vocês até a beira do precipício. Pronto, vamos aprovar esse plano. Tá? E o plano deu certo. 98 a mesma coisa, debaixo de bombardeio, deu certo, ganhamos. Tivemos dificuldades grandes em seguida, mas ganhamos. Em 2002 começa um processo difícil, duro, né? De conveniências pessoais que assomaram muito fortemente. Conveniência de um daquela, de outro daqui, de outro de mais ali. E aí, perdeu a eleição. Campanha também ruim, uma campanha que renegou o que nós tínhamos feito. O marketing desaconselhava, tinha que fazer diferente. Perdeu perdendo. Foi 2006, a mesma coisa, dificuldade, tardamos a definir, e as pessoas estão observando todo o tempo isso. Se eles disputam tanto entre eles, se eles não se entendem entre eles, como é que eles querem que nós uma convergência entre nós? Em 2010, de novo, em 2014, não pode. Em 2014 nós temos que definir essa candidatura o quanto antes. Mas o quanto antes, para que a sociedade realmente tenha claro que nós temos um candidato, que nós confiamos nesse candidato, que nós vamos com ele buscar adesões,
convergência com outros partidos e vamos disputar a eleição para vencer a eleição. O Brasil precisa disso. Eu, às vezes, indago com as pessoas que me dizem, não, mas a Dilma, é muito difícil tirar a Dilma. Ah, é? Então imagina a Dilma mais 6 anos e meio. Não é a Dilma, é esse governo. Mais 5 anos e meio. Ah, não. Mais 5 anos e meio, mas é o que vai acontecer. Se ela for reeleita, eles vão ficar mais 5 anos e meio no governo. Então nós temos que pensar realmente em buscar essa convergência das forças políticas. Inclusive Eduardo Campos não está no campo adversário. Até aqui tem dito, olha, não dá para continuar nesse ritmo que nós estamos aí. Vamos buscar a convergência. Vamos buscar a convergência com outras forças políticas que estão aí. Né? A eleição, ela foi oxigenada pelas manifestações de rua. Estava um cenário muito estável. As ruas vieram e embaralharam esse cenário. E nós agora temos que ter a virtude de trabalhar esse embaralhamento em determinadas direções. Mas não é esperteza, não. É virtude. Por isso que eu digo, diálogo, conversa, convergência, mudar, inclusive, coisas que nós achávamos que deviam ser assim e que ficou evidente que a população caminha em outra direção. E que é importante trabalhar isso. Enxergar razão naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo feito. É isso, eu acabei passando um pouquinho, mas não muito. Eu quis ser pontual na chegada aqui, exatamente para que a gente tenha aí uns minutinhos a mais de conversa. Muito obrigado pelo convite. Eu espero, o próximo que tiver, virei como convidado, quero participar. Quem sabe essa iniciativa da juventude nos permita bons resultados em termos de elaboração, de busca de caminhos novos para uma ação militante do PSDB. O Plano Real precisa de algumas reformas sem as quais ele não vai se consolidar. Ele tem que ter uma reforma administrativa, tem que ter uma reforma previdenciária, tem que ter a reforma patrimonial, quebrar os monopólios. Né? O Estado não aguenta mais investir, o Estado está combalido. O fundamental está feito, o combate à inflação está firme, a inflação está sob controle. Aí o Mário Covas veio e falou, e a reforma tributária, Fernando? Mário, o problema é que a reforma tributária, o pessoal do governo não chegou a uma convergência. Malão, Serra, não falou os nomes, falou os Ministério do Planejamento, Fazenda, Receita. Não está havendo uma convergência na questão tributária. Aí o Mário Covas disse, nós estávamos ali tomando um cafezinho antes do jantar, né? O Mário Covas vira e falou, Fernando, o teu xará que te antecedeu, teu xará era o Fernando Collor. Esse cara assumiu e congelou a poupança de todo mundo. E ele não caiu, não. Ao contrário. Ele logo depois conseguiu fazer com que o Congresso referendasse aquela decisão. Agora, olha só, Fernando. Você foi eleito no primeiro turno, com uma ampla margem de votos. Primeiro turno. O teu antecessor foi no segundo turno, disputado, etc, etc. Você foi no primeiro. Você conta com esses governadores aqui. Os 3 principais governos do Brasil, governos do PSDB. Faz a reforma tributária que dê para a gente fazer. Nós temos 4, 5 meses agora no Congresso para aprovar tudo. Eu só aprovo no início do governo. Depois não aprovo. Acabou a reunião. O Pimenta da Veiga entendeu e falou, vamos para a mesa. Aí eu lembro que eu fiquei sentado com os dois, o Fernando e o Mário. E o Fernando dizia, mas o Mário, não está fácil. Ele disse que não está fácil, Fernando. O presidente é você. Você arbitra e acabou. Você fala, ó, a reforma tributária vai ser isso, 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 isso. Pronto, manda para o Congresso. E nós estávamos com um pique ali. Eu consegui na reforma patrimonial, eu era o líder da bancada. Aliás, todo mundo ficou muita história. Ou o Zé é duro, bate, etc, etc. Mas fui 5 vezes líder. Para ser líder tem que ter o voto dos outros, né? Não fui nenhuma vez assim, disputei todas. Bom, então, eu lembro que o Mário insistiu, manda e vamos fazer.
eu consegui trazer na reforma patrimonial, quebra dos monopólios, o filho do Aureliano Chaves, que era nosso deputado. Ele disse: líder, eu voto o que você me pedir, mas a quebra do monopólio da Petrobras eu não posso votar. Eu convenci ele a votar. Eu falei: cara, nós não vamos acabar com a Petrobras, nós vamos submeter a Petrobras à concorrência. E nós dialogávamos. Nós não tínhamos o PSP-MDB no governo, só fomos ter 2 anos depois. E aprovamos. Ganhamos voto. Não foi comprando, não. Foi mostrando. O Fernando era infatigável em receber parlamentar e mostrar a importância, etc, etc. O PSDB tem essa vitalidade. Por que não exercê-la? De convencimento. É só nós estarmos todos imbuídos do mesmo propósito. Ontem, lá no jantar, eu comecei dizendo que essa questão da unidade, da pedra de toque, de como foi que nós ganhamos e como foi que nós perdemos. A unidade resolve tudo? Não. Claro que não. A unidade é a pedra de toque. Mas tem que ter os conteúdos, tem que ter a capacidade de sintonia com a sociedade, tem que ter a capacidade de reconhecer a relevância, não só eleitoral, do trabalho da militância. É uma relevância permanente. É que a gente faz as verdadeiras conexões. Não adianta você contratar uma empresa para fazer a comunicação do partido. E daí? O que o cara da empresa vai pôr lá? Ele vai pôr lá o que foram os conteúdos do partido, da militância do partido, da sensibilidade do partido. O Pedro tentou fazer isso muito, que tentou e fez. Em muitos momentos, isso aconteceu. Rompeu com essa falsa ideia de que o militante é um ser interessado em algum interesse particular, pessoal, etc, etc. Pode até ser. Qual o problema? Que haja uma coincidência entre isso e o fato dele ser militante, dedicado, defender o partido. Então, eu acho que essa dissociação que o Pedro colocou aí, ela nunca é boa. Nunca é boa. Eu fazia reuniões toda semana na minha casa como líder com ministros. Todos passaram lá. Toda semana. No final era disputa, porque eu só convidava 30, porque não dava para mais. Eu aumentei a frequência das reuniões. Com o ministro da Guerra, o Gleuber, o presidente do Banco Central. Só não levava o Fernando Henrique, mas a gente levava todo mundo lá. Mas levou a Ruth. Hein? Levou a Ruth. Levei a Ruth Cardoso algumas vezes. Aliás, a última vez que a Ruth Cardoso falou publicamente foi um seminário que eu organizei em Brasília em 2007. Foi quando ela falou das pontes que o partido precisava construir com os movimentos sociais. Eu lembro bem. Eu tenho essa palestra dela gravada, por sinal. Mas, enfim, a juventude, ela pode dar esse ânimo que muitas vezes falta, né? Essa insolência, que é fundamental. Eu, quando estava na Ciência Econômica de Belo Horizonte, e a Dilma era minha colega de turma, nós convidamos o Caio Prado Júnior para fazer uma palestra para nós. Era um grande historiador, né? Uma figura mítica da historiografia brasileira e um grande militante político. Ele foi membro do Partido Comunista, em 47 ele se elegeu deputado, e foi ele que criou a Fundap, a FAPESP, que é uma das 5 maiores fundações de amparo à pesquisa do mundo. Quem criou foi o Caio Prado Júnior, em 47, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E depois outro grande homem público de São Paulo, Carvalho Pinto, destinou o primeiro 1 milhão para a FAPESP. E depois o Montoro fixou em 1% do ICMS, e aí está a FAPESP hoje. Está na fronteira de todas as pesquisas de inovação, disso, daquilo do Brasil. Pois bem, aliás, o Carvalho Pinto disse, o Paulo Matias, não perguntaram qual foi a sua grande obra. Ele disse: olha, eu fiz muitas obras, mas a mais importante iniciativa do meu governo foi viabilizar a FAPESP. O cara está enxergando adiante. Hoje você tem um público que é o resultado depois da manhã, 48 horas depois, não investe olhando adiante, é para hoje, para amanhã, não é? Claro que nós queremos, quanto mais rápido, melhor. Mas eu acho que, quando estava lá o Caio Prado, nós estávamos discutindo guerra no Vietnã, primavera de Praga, e não sei o que, eu lembro que ele falou sobre isso, etc. Nós falamos muito sobre o Brasil e falou: olha, vou aconselhar vocês uma coisa aqui, jovens, impetuosos, sabemos tudo. Ele disse: é melhor, vocês podiam arrumar aí no meu tempo eu fiz isso de burrico. Ele falou: agora vocês podem arrumar um Volkswagen, esses carrinhos aí, vão andar pelo Brasil aí, conhecer um pouco mais o país,
saber um pouco mais da realidade. Hoje nem precisamos fazer isso, porque nós temos a internet, temos as televisões, é um trabalho mais de elaboração, de conversa, de busca de convergência, mais uma vez, e aí a juventude pode fazer um trabalho extraordinário, deve fazer. Eu fiquei todo animado quando fui chamado para essa palestra. Essa coisa do Vanderlei, é isso, está nesse contexto. A social-democracia veio para abrir a voz, abrir as pessoas poderem falar, poderem dizer o que pensam, né? Às vezes sai troncho, e daí? Qual é o problema? Isso aqui não é uma escola de fidelizações absolutas, são cidadãos e cidadãs. Bom, depois o Eduardo colocou essa questão. Não, eu vou falar ainda uma coisa mais aqui do ferro. Será que o nosso programa ainda tem vigência, né? Eu acho que esse é um desafio danado. Nós vamos ter que ter alguns pontos programáticos e trabalhar com eles junto àqueles que podem vir conosco, para que sejam realmente a referência central da nossa candidatura presidencial. Nós vamos ter que elencar, destacar alguns pontos e buscar mobilizar o Brasil em torno a eles, né? E não imaginar que o Brasil só se mobiliza se você estiver oferecendo em contrapartida um resultado bem imediato. É o que esse governo vai tentar fazer. Eles vão jogar tudo para as circunstâncias. Aliás, eles mesmos, já tem gente dentro deles que fala o seguinte: olha, herança maldita é o que vai ficar para 2015. Essa má gestão da Petrobras é um desastre absoluto. Está tirando da empresa toda a capacidade de investir. Sabe o que é isso? Emprego, renda. Estou vendo lá embaixo. Eletrobras, idem. Não é? E fazendo firula. E vendendo terreno na Lua. Né? Nós vamos ter que ter condições de vir dizer o contrário. Dizer, olha, é assim, é assim. Desse jeito nós não temos horizonte. Por último, o setor energético é isso, é um desastre. A gestão do setor energético é desastrosa. Eu falei hoje para o Estadão. É um desastre. Na palestra eu falei o seguinte: este governo, em matéria de energia, e eu imagino que em outras áreas também, é mais autocrático do que o governo da ditadura. É mais autocrático. A arrogância, o azar deles que encontraram do lado de cá a mim. Então, quando eu não assinei a renovação da concessão, esse Zimmermann, que é um cínico, foi dizer: eu lamento estados que preferiram atender interesses dos investidores do que interesses da população. Eu declarei ao Estadão, né? Só uma anta, né? Só um sujeito absolutamente estúpido é capaz de contrapor interesses dos investidores e interesses da cidadania. Eu quero mais é convergir. Eu preciso do investidor. E preciso atender a cidadania também. Não é? Quer dizer, é todo tempo viés ideológico, sacana, querendo apresentar eles como deve. Isso está tendo um custo para o Brasil brutal, 17 bilhões de reais. Foi por isso que a presidente saiu do sério, e aí houve um esfriamento total do nosso diálogo. Disse: olha, o governo está querendo fazer cortesia com o chapéu dos outros. E ela respondeu: o governo não quer fazer cortesia com... Não, é óbvio. Ela respondeu porque estava fazendo mesmo, foi pego com a boca da botija. Mas eu acho que é um pouco mais de soltura, é um pouco mais de alegria, né? De vontade de fazer as coisas sem estar todo o tempo condicionado. Olha, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Solta um pouco mais. O que as iniciativas do Pedro prejudicaram o PSDB? Nada. Ao contrário, elas fizeram o PSDB ter mais reuniões aqui nessa casa, como nenhum outro partido, outra seção do PSDB no Brasil faz. Encontros, eleições, participações. Isso é ruim? Eleição direta, isso é ruim? O partido não melhorou? Para que esconder um texto? Não pode esconder texto, pô. Apresenta outro. Vamos fazer debate. Não pode ficar indignado. Indignado por quê? Vamos ao debate. Formula suas ideias. Ou solta uma ideia, ou solta outra, apresenta para o debate. Qual o problema?
A ideia de que vai ter um sabe-tudo que vai vir e vai apresentar algo que faz tudo convergir, é claro que não. Nós estamos buscando, estamos no reconhecimento de que não existe sabe-tudo. Aqui, eu vou ser extremamente democrático, me antecipar ao Paulo Matias, tem que ser a primeira reunião, vai fazer outras. Eu me comprometo a vir todas, assistir. E, portanto, essa de hoje eu acho que já fez um avanço até quase um pouco fora de hora, né? Então, eu democraticamente vou passar a palavra para o Paulo Matias, que é o nosso anfitrião.